queridos, como eu enviei para alguns, e no GD, em particular para alguns, o Senhor ministrou ao longo desses dias, né, uma breve palavra dentro do texto de Marcos, capítulo 6, do versículo 45 a 51, ao meu coração, e eu senti desejo de estar compartilhando com a igreja, né? Vocês sabem que a gente tem passado um tempo um pouco difícil em relação à saúde, né? A Sara na recuperação da cirurgia, agora minha mãe internada, hoje passando pela angioplastia. E hoje veio muito de encontro essa palavra ao meu coração, porque como confiar quando o vento é contrário? E o Senhor já estava falando comigo desde semana passada a respeito desse texto. Eu confesso que eu já preguei inúmeras vezes dentro desse texto, mas uma palavra me saltou aos olhos e eu gostaria de estar pontuando para vocês, claro que contextualizando dentro de todo o texto, mas eu não poderia deixar de compartilhar com vocês porque foi algo muito forte no meu coração. E eu acredito que da mesma forma que eu preciso confiar quando o vento sopra, eu acredito que pode haver irmãos aqui que também precisa estar com a sua fé consolidada no Senhor, para ter a sua fé firme no Senhor, para confiar. Porque quando é que o vento não sopra, irmão? Quando é que o vento, às vezes, contrário, não sopra contra as nossas vidas? Quando é que às vezes a gente recebe alguma notícia que não é tão agradável e a gente não se sente meio que desestruturado? Mas eu creio em nome de Jesus que nessa noite o Senhor vai mudar a nossa forma de enxergar a nossa vida em Cristo, enxergar quem nós somos no Senhor e como Ele nos vê, porque o Senhor nos vê, ainda quando nós achamos que não. Nós vamos observar isso. Marcos capítulo 6, do versículo 45 ao 51, a palavra de Deus diz assim. Marcos 6, do 45 ao 51. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. E a Tua palavra, Senhor, ela é digna de toda aceitação. Aquieta, Senhor, a nossa alma, aquieta todos os medos, todas as angústias, todos os pensamentos contrários, tudo aquilo que possa tentar nos distrair, tudo aquilo que possa, Senhor, ó Deus, tentar nos confundir. Pai, em nome de Jesus, nós damos uma ordem nesse momento, que todo espírito contrário, todo espírito de confusão mental, todo espírito de inquietação na alma e na mente, Pai, venha bater em retirada na autoridade do nome de Jesus. Que nós possamos nos submeter ao Senhor, à Tua palavra, nos submeter, Senhor, ó Deus, à Tua vontade, pois ela é perfeita, ela é boa e ela é agradável. E nós queremos sim, Senhor, ó Deus, aquietar o nosso coração e reconhecer que Tu és Deus soberano no céu e na terra, e que o Senhor tem o controle de tudo e todas
todas as coisas. Então que o Senhor possa nos ensinar nessa noite, confiar, mesmo quando tudo estiver dando errado, que nós possamos confiar quando tudo, Senhor, estiver fora do nosso controle, porque mesmo assim está tudo no controle das Tuas mãos. Pai, realmente as coisas não precisam estar no nosso controle, basta que esteja no Teu, e nós precisamos confiar nessa verdade. Então ensina-nos, ó Pai, os princípios, ó Deus, da Tua palavra, e nos ensina nessa noite a confiar no Senhor, de forma, Pai, que nós possamos reconhecer o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pega essa palavra. Que nós possamos reconhecer ao Senhor. E às vezes nós reconhecemos tantas coisas. Quando o vento está contrário, nós reconhecemos o problema. Nós reconhecemos o boleto que está vencendo. Nós reconhecemos a situação que surge, a enfermidade, a falta do emprego, o salário que não cumpre com a necessidade mensal de pagar todas as despesas e o bolso fica vazio, você trabalha o mês todo, chega o final do mês, você não consegue pagar todas as contas, ou paga todas as contas e passa o mês sem dinheiro nenhum. Às vezes é um problema familiar, um problema onde existe divergências emocionais dentro da sua família, dentro da sua casa, um desentendimento. De repente você reconhece tudo isso, uma falta de compreensão, você reconhece uma falta de amor, uma falta de carinho, uma falta de atenção de algumas pessoas para com você. Mas nessa noite eu quero te chamar a atenção para que eu e você possamos aquietar todas essas coisas que nós podemos chamar de vento contrário, para reconhecer, confiar. Quando nós olhamos o contexto bíblico, nós vamos ver que os discípulos do Senhor, eles estavam no barco, eles já haviam passado por várias experiências com o Senhor Jesus. Eles já haviam passado por vários milagres, eles já tinham acabado de passar pelo milagre da multiplicação dos pães e peixes. E eles estão embaixo de obediência. Eles receberam uma direção do Senhor, onde o Senhor Jesus fala assim: olha, vai, pega o barco, atravesse o mar e vai para Betsaida. E eles estavam andando em obediência. Então nós podemos afirmar, queridos, que viver o Evangelho de Cristo não nos isenta das lutas e das provações. Mas nós também podemos afirmar que viver o Evangelho de Cristo, ainda que as lutas e as provações elas se apareçam na nossa trajetória, nós somos garantidos que nós não passamos por elas sozinhos, o Senhor passa. Nós podemos afirmar essa verdade, porque Deus, Ele é presente. E no tempo certo, Ele manifesta o seu poder. No tempo certo, Ele vai manifestar a provisão. No tempo certo, Ele vai manifestar a libertação. No tempo certo, Ele vai manifestar a cura. No tempo certo, é no tempo dEle. Mas às vezes nós não conseguimos esperar. Às vezes nós ficamos ansiosos. Às vezes nós ficamos com a nossa alma inquieta, angustiada. Às vezes o medo bate a porta do nosso coração. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou? Será? E o texto diz que ao anoitecer, o barco estava no meio do mar. E Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contrário. Queridos, quando o texto diz que ao anoitecer, quando nós vamos nos aprofundar dentro do contexto e procurar conhecer mais sobre, foi por volta de 3 a 6 horas da manhã. Então já havia um tempo que os discípulos estavam. E Jesus, ele observou. Jesus, ele estava em terra, mas ele observou. E às vezes isso acontece conosco. Parece que Jesus está tão distante. Parece que Jesus não está me
estou sozinha, parece que o Senhor não me está me contemplando. Parece, só parece, querido. E nessa noite nós vamos aprender 4 verdades, que se nós observarmos, vai nos fazer compreender que os ventos contrários, eles podem gerar em nós experiência nova. Você quer viver experiência nova com o Senhor? Amém. Então, quando o vento estiver contrário, não o rejeite. Observe e aproveite, porque ele vai promover uma experiência nova com o Senhor. A primeira é: estar no centro da vontade de Deus não nos impede de ver o vento. Como eu disse, os discípulos, eles estavam em obediência. Versículo 45. Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco. Mesmo obedecendo a Jesus, eles enfrentaram. Mesmo que eles estivessem ali, eles estavam obedecendo ao Senhor. Mas muitas vezes, querido, quando nós obedecemos ao Senhor, às vezes nós achamos que nós estamos isentos. Às vezes, não, eu não posso passar por esse problema. Não, eu não, comigo não. Mas não é verdade. Não é verdade, querido. O problema, ele não anuncia. As situações, eles não anunciam que elas vêm. Nós precisamos andar em obediência. Nós precisamos obedecer ao Senhor. E mesmo que andando em obediência surgem as tempestades, nós precisamos entender que Deus, ele é soberano sobre tudo e todas as coisas. E ele permanece no controle. Ele permanece no controle da minha vida. Ele permanece no controle da sua vida. E é muito comum, quando a gente passa por alguma situação, pessoas tentar buscar em nós erros para tentar nos acusar. Não é verdade? Ah, mas alguma coisa de errado tu fez. Ah, tem alguma coisa errada, porque nada está acontecendo. Peraí, os discípulos aqui, eles estavam em obediência ao Senhor. E o vento contrário soprou contra eles. Mas nós vamos ver que o vento contrário foi para promover uma experiência inovadora. E nós vamos ver que às vezes nós não estamos percebendo. E é necessário o vento soprar para que a gente mude a nossa cultura, mude a nossa forma de ver o Evangelho, viver o Evangelho. Mude a nossa forma, sabe, de tratar as pessoas. Às vezes nós precisamos mudar, porque os ventos contrários vai promover em nós um crescimento, vai nos aproximar do Senhor, vai nos forjar, vai nos lapidar, vai nos aproximar do Senhor. E nós vamos ver isso. A segunda verdade é que, independente se a situação está favorável ou ela está difícil, nós vamos ver que Jesus, ele nos observa. Porque no versículo 48, ele viu os discípulos remando com dificuldade. Então você pode estar passando dificuldade, mas Jesus, ele está vendo a sua luta, mesmo que pareça distante. Os discípulos, eles estavam no mar, Jesus estava em terra. Era madrugada, era noite, estava escuro, mas para o nosso Deus não existe limitação de dia e noite, não existe distância, existe distância para nós. Quanto mais nós nos distanciamos dele, mais fraco nós ficamos. Mas o olhar de Deus nunca se distancia de nós, ele não perde, ele não nos perde. Sabe, o olhar do Senhor não nos perde hora nenhuma. E nós vamos ver isso. Que mesmo Jesus longe fisicamente, ele estava atento.
Mesmo que eu e você possamos estar longe da sua presença, Ele contempla. Talvez o seu relacionamento com o Senhor não está tão próximo, mas Ele te contempla. Pode ser que você esteja se sentindo sozinho, mas Ele te contempla. Pode ser que você ache que Ele não está nem aí para as suas dores, seus medos, suas angústias, e pareça que Ele está tão distante de você. Eu quero te dizer, não, Ele está aqui, Ele está presente, Ele está do teu lado. Ele conhece as suas dores, Ele conhece os seus medos, e não há nada que impeça o agir dEle no momento que você abre o seu coração. Não há nada. Sabe por quê? Deus nunca nos perde. Pode o vento soprar, pode ser alta madrugada, pode ter neblina, pode o mar estar se levantando, o barco pode estar indo a pique. Não existe nada que vai impedir o olhar de Deus na minha vida e na sua vida, porque Ele não nos perde de vista. Ele contempla as suas lágrimas, Ele contempla o seu cansaço, Ele contempla a sua dor, Ele te contempla, Ele me contempla. É maravilhoso. E a terceira verdade, que é a que mais mexeu comigo, é que às vezes a gente acha que Jesus demora, né? Mas Jesus, Ele tem o tempo certo de fazer, de agir. Jesus, Ele não demora, Ele vem ao nosso encontro no tempo certo. Marcos 6, 48, na parte B, até o versículo 50, diz assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele, andando sobre o lago. Preste atenção, estava já a ponto de passar por ele, quando o viram andando sobre o lago. Pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todo tinha visto, e ficaram aterrorizados. Jesus, porém, imediatamente lhe disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. 51. Então subiu no barco para junto deles, e o vento cessou. Eles ficaram atônitos. Era só até os 50 minutos. Aqui na minha versão, diz assim: Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por ele. E foi aonde o Senhor mexeu comigo. Às vezes nós estamos tão envolvidos nos nossos problemas. Às vezes nós estamos tão envolvidos nos nossos achismos, nos nossos medos, nas nossas dores, nas nossas angústias, que Jesus está passando e a gente não percebe. Vocês perceberam o texto? Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por ele. Imagina a cena, eu não sei se vocês conseguem idealizar, visualizar, mas eu fico pensando, o barco agitado, o vento soprando, os discípulos lá, todos lá com medo, angustiados, achando que iam perecer. Jesus vem em direção a eles. Jesus já estava quase passando pelo barco e eles não viram. Quantas vezes Jesus está do teu lado? Quantas vezes Jesus está te tocando? Quantas vezes Jesus está falando? Mas nós não estamos percebendo. Quantas vezes, querido? Porque nós achamos que Ele está demorando. Porque nós achamos que Ele não se importa. Porque nós achamos que nós não temos valor. Porque nós achamos que Ele não está nem aí. E aqui nós vemos
E Jesus, ele foi em direção aos seus discípulos. Ele andou por sobre o mar. Ele foi em direção a eles. Eles não conseguiram reconhecer. Eles acharam, na minha versão, não diz fantasma. Mas a versão que nós lemos aqui, eles acharam que era um fantasma. Era o Mestre. É o Salvador. É Jesus. E quantas vezes os problemas nos cegam e nós não percebemos Jesus. Quantas vezes nós entramos na casa do Senhor e nós não sentimos nada, porque o nosso coração está tão fechado, porque está tão sobrecarregado com os nossos medos, com as nossas angústias, com os rancores. Nós não percebemos Jesus. Nós percebemos tudo. Nós percebemos a hora que está passando e talvez é a hora do jogo. Nós percebemos a hora que está passando e olha, eu tenho que fazer janta, tenho que botar a criança para dormir, o dia amanhã eu tenho que trabalhar. Mas, queridos, é tão pouco que nós temos para dar para Jesus. E Jesus está aqui, Jesus está passando e nós não percebemos Jesus. E Jesus passa. Porque estamos distraídos. Estamos distraídos com o vento, estamos distraídos com o mar, estamos distraídos no meio das ondas. Estamos distraídos com os problemas, com os medos e com as situações que tentam nos destruir. E não valorizamos a presença daquele que nos dá vida. E não valorizamos a presença daquele que nos dá a solução dos nossos problemas. Aleluia. Não valorizamos a presença. Não valorizamos a presença. Jesus estava tão perto deles e eles não perceberam. Negociamos e não percebemos, porque estamos envolvidos nas nossas emoções, nossos problemas, naquilo que nós valorizamos. Queridos, eu te convido nessa noite a valorizar a presença do Senhor, que você e eu possamos falar como Paulo: Senhor, que a tua graça venha me bastar. Que a tua graça venha me bastar. Que a tua graça venha me bastar. Parece que Jesus não está te vendo, Ele está te contemplando. Ele não demora. Ele quer que nós venhamos confiar nele. Ele quer que nós venhamos entender que existe o tempo certo para todas as coisas. Queridos, Ele é perfeito em tudo que faz. Ele é perfeito em tudo que faz. E para finalizar, quando Jesus ele entra no barco, a tempestade cessa. E o versículo 51 diz: então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. O vento cessou, a tempestade parou. O que você está esperando para Jesus entrar no barco da sua vida? Ah, pastora, mas Jesus já faz parte da minha vida. Talvez da forma que o pastor falou aqui. Você convida Jesus para estar na sua casa, mas só deixa ele entrar até a sala, até a varanda. Não abre totalmente, não dá liberdade totalmente. Queridos, aonde a presença de Jesus está, muda-se o ambiente, muda-se conduta, muda-se forma de falar, de se vestir, de agir. A presença de Jesus, ela muda todo o contexto da humanidade. Não existe vento, não existe tempestade, não existe doença, não existe problema que resista à presença. Vocês conseguem entender isso? Nós precisamos nos submeter à presença do Senhor, porque a presença de Jesus, ela é suficiente. A presença de Jesus é suficiente na sua casa, na sua família, no seu casamento, na sua empresa, na sua finança, no seu ministério. A presença dele é suficiente. Porque somente Ele traz paz em meio ao caos. Somente Jesus. Só Jesus pode. Para concluir, mesmo que o vento seja contrário, não esqueça que o Senhor, guarde.
Ele está te vendo. Ele vai vir. Você não está sozinho. E Ele é o único que tem o poder de acalmar essa tempestade. E ainda que o vento sopre, ainda que a tempestade se levante, é só por um tempo, ela não é para sempre, porque a sua vida está na mão daquele que tem o poder sobre o vento, sobre o mar, sobre a terra. Coloque de pé, por favor.